Bom dia a todos. Nós vamos só dar aqui 2, 3 minutinhos para os outros colegas entrarem. O pessoal está entrando já. E o presidente Zé Carlos Martins já inicia a nossa coletiva. Bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, falando dos nossos índices imobiliários, uma informação que a CEBIC, todos os seus parceiros, no caso da Bren, que está aqui, no caso o Celso também, que está aqui, nosso presidente da Comissão da Indústria Imobiliária, é um projeto muito importante que a gente tem de levar o máximo possível de informações a todas as empresas, a sociedade em geral. Nessa versão que nós estamos fechando o ano de 2020, um ano efetivamente diferente, um ano que vai ficar o resto de todas as nossas vidas marcado como um ano de muitas tragédias, um ano de muitas vivências diferentes do que estávamos acostumados, de tudo isso que aconteceu, afinal de contas, que mudou o nosso mundo. E o que a gente percebe nos resultados de 2020, que efetivamente foram muito superiores ao que poderíamos imaginar que ocorresse no começo da pandemia, lá por volta de março. O ano tinha começado bem forte, nós já estávamos positivos do primeiro trimestre, mas aí veio a pandemia. E o resultado final, que daqui a pouco o Celso vai apresentar a todos vocês, inclusive nós logo em seguida colocaremos aqui no chat o link com a apresentação e com o release e tudo isso, né? Mas o Celso irá apresentar, o Fábio também, os resultados. Eu queria deixar alguns pontos iniciais para vocês aqui, como provocação realmente do momento que a gente vive. O mercado, o setor, a população em geral, todos os agentes desse processo entenderam o problema que tinha havido da pandemia. E nesse ano, nós crescemos em venda 9,8%. Isso é extremamente significativo para quando a maior parte dos setores teve crescimento negativo. Nós tivemos uma redução, o que é natural, porque gerou uma insegurança muito grande, de 17,8%. Isso, consequentemente, porque você aumentou venda e reduziu lançamentos, você reduziu o seu estoque em 12,3%. Então, a nossa oferta foi reduzida em 12,3%, as vendas subiram 9,8% e os lançamentos caíram em 17,8%. Então, isso eu acho que é a primeira grande mensagem que a gente queria trazer a vocês, que é como que o mercado se comportou nesse ano. Um outro ponto que também merece muita atenção é o aspecto da origem do recurso para financiamento. No ano que a gente cresce 10% o mercado como um todo de vendas, você tem uma redução do fundo de garantia, do financiamento com fundo de garantia, de 5%. E você tem um acréscimo de financiamento na parte de SBPE, o Fundo em Caderneta de Poupança, de 58%. Quando nós analisamos que mais de 90% do nosso déficit habitacional está em até 3 salários mínimos, não tem muita lógica esse tipo de coisa. E aonde que está a nossa preocupação? É que, seguidamente, existem movimentos
de saques do fundo de garantia. E, ao termos esses saques, nós prejudicamos demais a possibilidade das pessoas, das famílias, terem acesso à sua moradia. E esse número é indiscutível. Onde o déficit é maior, reduz o financiamento, e onde o caderneta de poupança ele cresce. É óbvio que tem a ver com seus orçamentos. E o orçamento do Fundo de Garantia tem sido reduzido ao longo dos anos para o financiamento habitacional. Então, esse é um problema que a gente tem muito sério. Mas o problema que eu queria falar com vocês e pedindo, chamar a reflexão de todos, a importância que ele tem, quando nos perguntam como que o setor vai estar em 2021. Se nós temos que construir o que nós vendemos a mais, e ainda por cima temos que repor o estoque, é claro que a atividade, como atividade econômica, ela vai estar bem em 2021. Certamente nós iremos contratar mais gente para construir o que vendemos a mais e para repor os estoques que foram reduzidos. Então, quanto a isso, eu acho que estaria tudo tranquilo. Porém, sempre tem um porém, nós temos um ponto que não é só preocupação, é preocupante, é extremamente preocupante, que é o aumento e também ainda a falta de abastecimento de muitos dos materiais. Vejam o seguinte, quando uma obra foi contratada no ano de 2020, ela pressupunha determinado comportamento com relação ao aumento dos preços dos insumos. Só que isso deu um boom, os números estão aí que são muito elevados. Então, aquilo que houve uma previsão, dependendo do tipo de produto, aquilo que seria um resultado para a empresa, ela torna-se um prejuízo. Então, isso faz com que o setor tenha medo até de fazer lançamentos. Isso o Celso vai demonstrar aí na sequência. E principalmente aonde? Principalmente no Casa Verde e Amarela. Por quê? Porque o Casa Verde e Amarela tem uma margem muito menor, porque o resultado dele é muito mais do volume do que realmente de cada uma das unidades, o que já não ocorre com uma unidade habitacional de mais alto valor agregado. Então, resumindo, nós tivemos um comportamento em 2020 que aumentaram vendas, reduziram lançamentos e, com isso, reduziu o estoque. Segundo, nós não tivemos um crescimento, vamos dizer assim, paritário para as pessoas de mais baixa renda e as de mais alta renda. Por quê? Porque faltou recurso para o fundo de garantia. E, por último, o que é a grande mensagem disso que a gente queria fechar 2020 e levar para 2021, é o risco que se tem de um desabastecimento muito maior e também um aumento absurdo do valor dos insumos, que não é um ou dois, são uma série de insumos, que isso pode tirar o mercado muito a quantidade de lançamentos pela insegurança que isso gera e também preocupar demais as empresas com relação aos seus resultados e à sua capacidade de entrega em função do aumento que esses insumos tiveram e o que isso impacta nos seus custos em coisas que já estavam contratadas. É isso que eu quero citar. Vamos dizer, quando houve uma venda, como houve uma contratação de uma obra, várias frentes, já existe um contrato com determinadas cláusulas. E essas cláusulas, na prática, acabaram não ocorrendo em função de uma quebra total de ritmo que nós tínhamos aí a respeito de todos os insumos de crescimento e abastecimento. Bom, pessoal, como parte inicial, eu acho que era esse o recado que a gente gostaria de dar. Eu vou passar para o Celso na sequência, mas sem antes lembrar a todos vocês. Quem quiser se pronunciar, quem quiser estar aqui conosco, fiquem à vontade, somente levantar a mão, que o Alexandre traz vocês aqui para dentro da sala de palestrantes e vocês fazem a pergunta aqui para todos nós. Nós iremos inicialmente priorizar a equipe de jornalista e depois o nosso público interno. Ok? Boa apresentação para vocês, boa reunião a todos aí. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigado, Celso, pelo teu trabalho incansável, Tadeu, na tua competência, o Alexandre, a Maiara, a Alessandra, todos vocês aqui que estão sempre junto conosco e todos vocês que estão nos assistindo, sejam jornalistas, sejam do pessoal da imprensa em geral, eu como o nosso pessoal, o nosso público interno, os nossos dirigentes e construtores que estão aí. Muito obrigado, Celso, a palavra é tua. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, fazendo mais uma apresentação dos indicadores imobiliários nacionais. E eu só queria fazer um preâmbulo de 2 minutos, né, para dizer o seguinte: quando nós, em novembro, nós apresentamos os indicadores até o 3º trimestre de 2020, a gente já tinha esse problema de aumento de insumos e até um certo desabastecimento, mas existia a expectativa das autoridades e uma expectativa da conversa com os fornecedores de material e uma expectativa do próprio empresariado de que essa situação se equilibrasse a partir agora do 1º trimestre de 2021. E não é o que está ocorrendo, né? Continuam subindo os insumos de maneira desmesurada, vamos dizer assim, né? E nós estamos muito preocupados com isso, né? Foi um ano de 2020 que nós não esperávamos o final dele como efetivamente aconteceu, né? Como o presidente falou, se a gente olhasse lá quando apresentou o 2º trimestre, nossa senhora, as expectativas eram muito ruins. O 3º trimestre já melhorou e o 4º trimestre melhorou ainda mais. E lembrar, né, uma coisa que o Zé Carlos já falou, mas que não custa dizer, que o ano passado o Brasil criou 143 mil empregos de carteira assinada, né? 143 mil empregos novos com carteira assinada. E só a atividade do agronegócio e a atividade de construção civil que foram positivas na criação e geração de empregos. A nossa atividade criou nada mais, nada menos do que 111 mil empregos novos. Ou seja, isso mostra a nossa capacidade de geração de emprego e mostra a necessidade de toda a sociedade estar olhando essa questão de aumento de custos, né? Porque isso poderá ter reflexo no ano de 2021. Né? Então, lembrando, né, as nossas cidades pesquisadas hoje são 150 cidades, algumas que fazem parte de região metropolitana e outras que não, mas já se pega uma grande parte do mercado imobiliário, né? Diria para vocês que nós devemos estar aqui com uma população de aproximadamente, nessas 150 cidades, 40% da população e 40% do consumo em relação ao consumo total do país. Do 4º trimestre de 2020 em relação ao 3º trimestre, os lançamentos cresceram 33,2% e as vendas cresceram 3,9%. E a oferta final, como todo 4º trimestre, ela subiu um pouquinho, apesar de no ano ela ter uma queda. Olhando o 4º trimestre de 2020 em relação ao 4º trimestre de 2019, nós tivemos uma queda de lançamentos de 7,1%, né? E um aumento nas vendas de 6,7%. E, finalmente, a relação entre 2020 e 2019, final, é de menos aproximadamente 18% no número de unidades lançadas, mais quase 10% no número de unidades vendidas e 12,3% a menos na oferta final, ou seja, nas unidades que já estão a mercado e que não estão vendidas. Aí nós fizemos os nossos destaques e, trazendo pela primeira vez, eu trago aí, nós trazemos aí, um alerta principalmente para o programa Casa Verde e Amarela. E falamos pela primeira vez das obras do Faixa 1, ou Grupo 1, como é chamado no Casa Verde e Amarela, porque foram retomadas aí dezenas de milhares de obras que estavam paralisadas, foram contratadas com orçamento do ano de 2020, né, do 2º semestre de 2020,
E o que a gente já percebe, só com o aumento do INCC de fevereiro de 20 a janeiro de 2021, esse aumento dos insumos já chega perto de 10%. Então, qual é a nossa preocupação com o ano de 2021? Nós temos aí a economia, a expectativa de todos os players é de que a economia possa apresentar um resultado positivo, algo em torno de crescimento do PIB de 3,5% a 4%. E, com isso, a nossa expectativa é que o mercado imobiliário crescesse em relação a 2020. Porém, esta preocupação de aumento de insumos ela traz uma preocupação muito grande para a maioria dos empresários. Os empresários que trabalham com o programa Casa Verde e Amarela já começam a pensar se dentro daqueles preços, dentro daquele produto que ele estava pretendendo lançar, vai caber um orçamento sem a expectativa de que esse aumento dos insumos fique equilibrada ou cesse o aumento e o desabastecimento de material. Então, essa é a nossa grande preocupação. Nós não temos preocupação com falta de recursos. Os recursos do FGTS, como o Zé Carlos falou, eles são limitados, mas nós temos um orçamento aprovado de 56 bilhões para esse ano. O ano passado foram aplicados 53 bilhões. Então, a grande preocupação é: será que as empresas que trabalham com o programa Casa Verde e Amarela vão ter este apetite que tem demonstrado nos últimos anos em continuar os seus lançamentos com os preços tabelados e sem a expectativa de parar o aumento dos insumos? Essa é a grande questão que nós temos para pensar no ano aí de 2021. E provavelmente a gente vai assistir aí como poder estar falando sobre isso nas nossas coletivas trimestrais. Acho, Celso, complementando, que nós já vemos uma série de empresas que eram especialistas no Casa Verde e Amarelo, fazendo anúncios de migração forte para o SBPE, criando novas marcas, inclusive, justamente decorrente da preocupação e do risco que elas veem na atuação muito focada no Casa Verde e Amarelo, Então, esse movimento já está acontecendo, Ele pode se intensificar, inclusive. Perfeito, Fábio, obrigado. Se vocês perceberem, os lançamentos, vamos dizer, o menor número de lançamentos foi feito no segundo trimestre, não podia deixar de ser, 20.400 unidades. Terceiro trimestre, subimos para 46 mil unidades, e no quarto trimestre, já alcançamos 61.274 unidades, muito próximo aqui do quarto trimestre de 2019. Tivemos uma alta no último trimestre de 33,2% nos lançamentos, uma redução em relação ao quarto trimestre de 19 de 7,1%. Aqui nós temos por região pesquisada os lançamentos que foram feitos em 2019 e em 2020, e o Sudeste, mesmo caindo quase 21% de variação, ele continua sendo o grande mercado. E a explicação é fácil, é porque no Sudeste se concentram as maiores economias, no Sudeste se concentram os maiores PIBs, no Sudeste se concentra a maior renda proporcional da população. Mas nós tivemos, em 2020, o lançamento de 151 mil unidades, e com as comparações aí entre 2020 e 2019. Segundo semestre também trazemos as comparações que ficaram, os comparativos do segundo semestre de 2020 e 2019. No acumulado do ano, o lançamento de 151 mil unidades. A gente espera, mesmo com toda essa precaução, voltar aos níveis de final de 2019, quando tínhamos acumulado aí 187 mil unidades. Aqui são os gráficos por região, e aqui é a gente retirando o Sudeste e percebendo que tem algumas regiões que efetivamente mudaram de patamar.
principalmente aqui o Centro-Oeste, que lá em 2017 acumulava aí 5 mil unidades lançadas e acumula 15 mil agora, a região Norte, que acumulava 2.700 unidades e acumula 4.300, o Nordeste, com uma certa estabilidade no número de unidades, em torno de 19 a 20 mil, né? E a região Sul, com um pouquinho mais de crescimento em relação a 2017. Conforme já foi adiantado, nas vendas nós crescemos, né? E o único trimestre que nós tivemos vendas abaixo do trimestre anterior, do ano anterior, foi efetivamente o segundo trimestre. Se vocês olharem aqui, primeiro trimestre, 40 mil unidades vendidas, segundo trimestre, 36 mil praticamente, 55 mil no terceiro trimestre e 57 mil no quarto trimestre. Eu costumo dizer, significando, gente, né, Celso, que foi o último trimestre foi o recorde da série histórica. De todos os trimestres, desde o início da pesquisa, foi o maior volume da história. Perfeito, perfeito. O quarto trimestre de 2020 é o maior número de unidades vendidas que a gente tem aí desde 2016, quando nós iniciamos a pesquisa. Eu gosto de fazer umas continhas, estou fazendo aqui, né? Só para ver. Pode parecer pouco, né, Fábio, vender 57 mil unidades, né? Mas se a gente dividir isso por 90 dias, né, significa dizer que nós vendemos aproximadamente 640 unidades por dia, todos os dias do trimestre, né? E eu tive a curiosidade de fazer essa conta por ano também, né? Com o total de vendas que nós tivemos no ano, aí, em torno de 189 mil, eu vou mostrar para vocês, significa que o mercado, durante os 365 dias do ano, né, ele vendeu mais de 500 unidades nessas 150 cidades pesquisadas aí pelo país. Ou seja, é um mercado significativo e é um mercado bem saudável em relação aos outros segmentos da economia, né? Então, nós tivemos um crescimento de 3,9%, olhando o quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre, e um crescimento mais significativo, olhando aí o ano de 2020 em relação a 2019. Nós saímos de uma venda em unidades de 173 mil unidades para 189 mil unidades, né? 9,8%, comparando o ano de 2020 em relação a 2019. Aí os números do segundo semestre, né, de 20 em relação a 19, e aqui o que o Fábio acabou de falar, quer dizer, nós estamos em números recordes de venda, né? Nós tínhamos lá, no final de 2016, janeiro de 2017, nós tínhamos aproximadamente um acumulado em 12 meses de 106 mil unidades vendidas. E hoje nós estamos aí, em dezembro de 20, nós estávamos com 190 mil unidades praticamente vendidas, né? Assim se comporta o mercado nas regiões e assim tirando a região sudeste, né, com o crescimento, mostrando o crescimento em todas as regiões do país, né? Aqui é uma outra forma de se ler o que foi lançado e o que foi vendido no quarto trimestre. O amarelinho são as unidades vendidas e o azul as unidades lançadas, né? E assim está o nosso gráfico, ou seja, num ano que nós lançamos 151 mil unidades, nós vendemos quase 190 mil unidades. Isso mostra a redução na nossa oferta final ou no nosso estoque, e nos dá muita preocupação em relação ao futuro, né? Oferta final, que lá, vamos dizer, nos nossos números, eram 187 mil unidades não comercializadas no final de 19, hoje são 164 mil unidades não comercializadas, né? Com uma variação de 12,3% a menos, né? Aqui está vamos dizer, uma outra leitura do que acontece com essa oferta. Aqui
nós comparando o segundo semestre de 2020 com o segundo semestre de 2019 regionalmente, vocês veem que a variação é negativa em todas as regiões do país. E aqui o nosso mercado mostrando essa oferta final de 164 mil unidades não vendidas, né? Aí vocês são de perguntar, mas, puxa vida, tem 164 mil unidades não vendidas? Isso preocupa o setor? Absolutamente não, porque, repito, nós vendemos nos últimos 18 meses, nas nossas praças pesquisadas, quase 190 mil unidades, né? O que mostra aí o nosso gráfico de escoamento dessa oferta, né? Que no primeiro trimestre de 2019 seriam necessários quase 15 meses para escoar a oferta final da época, né, do primeiro trimestre de 2019, lá em março de 2019, e que hoje, no quarto trimestre de 2020, ou seja, em dezembro, a necessidade seria de pouco mais de 10 meses para escoar a oferta, né? O Brasil é um país onde a entrada das famílias para o mercado imobiliário ela é praticamente 2/3 de tudo que se oferece no país e de tudo que se vende no país. São imóveis de 2 dormitórios, né? Vocês podem perceber essa barra mais escura, né? Que no Nordeste chega a ter 68% da oferta, e aonde tem menos oferta é no Norte, com 52%. E algumas praças onde você tem apartamentos de 1 dormitório, como a região Sul, como a região Sudeste, né? Um pouco menos no Nordeste e muito menos no Norte. Ou seja, isso mostra a diferença, a assimetria que existe entre as nossas regiões, né? O programa Casa Verde e Amarela consumiu de recursos onerosos do Fundo de Garantia o ano passado 53 bilhões de reais, né? Foi 5% a menos do que em 2019. Nessas praças foram computados os lançamentos de 61 mil unidades, aproximadamente, e nestas praças também o mercado do programa Casa Verde e Amarela respondeu por 47,1% das unidades lançadas e por 48,6% das unidades vendidas, né? Nós já sentimos uma redução e estamos associando essa redução, principalmente no terceiro trimestre, a esse descolamento do preço dos insumos, a essas dúvidas do empresariado, né? E menos a falta de recursos, né? Então, Celso, pode falar, Fábio. Eu acho que é importante, né, ressaltar que esses 48,6%, ainda embora muito próximo de 50%, a CEBIC começou a divulgar separadamente as informações de Casa Verde e Amarela e o restante do mercado há 3 anos. E é a primeira vez em que a participação fica abaixo de 50% Perfeito. no total, né? Perfeito, perfeito. Nós já chegamos a ter esses números em torno de 55% a 57%, tanto em lançamento quanto em vendas de produtos do Minha Casa Minha Vida, que hoje chama Casa Verde e Amarela. Muito bem colocado, Fábio, né? Na oferta final, essas unidades do programa Casa Verde e Amarela significam 45,3%, né? E, finalmente, o preço, né? E isso é mais uma demonstração, Fábio, ao meu ver, né, de que esse aumento de insumos está, vamos dizer, pegando no mercado imobiliário. Você não consegue aumentar o preço dos produtos de acordo com o aumento dos insumos da construção, né? Nós, no final do ano passado, o nosso índice aqui ele dava uma diferença entre os preços e o INCC em torno de 5% a 6%, Fábio. E agora nós estamos com um índice muito próximo. Isso tem 2 significados. Primeiro, quem trabalha com mercadorias de outros mercados, ou de classe média, média alta e alta, né, nem sempre consegue repassar no preço a necessidade do aumento dos insumos. E, por outro lado, o Casa Verde e Amarelo, como ele, todos os seus preços praticados, todo o seu subsídio, as suas tipologias são, vamos dizer,
ditadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, dá para se perceber que houve uma estabilidade de preço aqui nessa área em 2020, né? Uma tendência de estabilidade de preço, muito menos por excesso de oferta, muito menos por falta de demanda, mas sim vamos dizer, pelo aumento dos insumos e pela preocupação do empresário. Será que eu aumentando o meu preço em 5, 10 mil reais no meu produto, eu vou conseguir colocar no bolso do consumidor que não aumentou a sua renda na mesma proporção? Então, isso é a nossa preocupação para o ano de 2021. Né? E eu finalizo, né, colocando que nós, essa semana, né, o presidente Zé Carlos depois pode ser que fale nisso, nós temos algumas reuniões com o governo federal e, dentre essas reuniões que nós temos com o governo federal, a gente vai tentar ver o que é possível fazer com esses aumentos de insumos e, principalmente, com o desabastecimento. Né? Agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para o Fábio, para que ele possa falar um pouco sobre as expectativas aí dos compradores em relação ao que vem sendo ofertado no mercado imobiliário. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Nós temos percebido, nas várias pesquisas em conjunto com a CEBIC, feitas com empresários, que o apetite do empresário continua muito positivo. O resultado é medido tanto pelos lançamentos, mas pelas vendas e, como o presidente Zé Carlos falou no começo, pelo altíssimo volume de contratações realizadas pelo setor da construção civil no ano passado, que foi o setor que mais contratou. E nós temos feito, portanto, também o acompanhamento da demanda, para saber justamente se o consumidor vai dar sustentação para esse movimento de alta e de interesse de alta nos novos lançamentos. Nós entrevistamos agora, no início de fevereiro, 1.200 consumidores em todo o Brasil, para medirmos, entre o dia 28 de janeiro e o dia 8 de fevereiro, para medirmos o apetite por novos imóveis. E chegamos a um número muito positivo. 41% das famílias com renda acima de R$ 2.000, que é a renda, em geral, mínima para a compra de um Casa Verde e Amarela, em as cidades que é possível comprar com um pouco menos, mas arredondando R$ 2.000 de renda familiar, 41% das famílias têm intenção de compra. O que é muito positivo é este número aqui de 10% do total. 10% das famílias brasileiras está visitando imóveis, sejam estandes de construtoras, incorporadoras, imobiliárias, seja imóveis usados, imóveis de terceiro em todo o Brasil. É muito significativo, né? Esse é um número bem importante porque ele mostra aquele consumidor que não está apenas com um sonho, com um desejo, ele tem efetivamente, ele está colocando o pé na busca por esse novo imóvel. Quando nós avaliamos essa tendência ao longo da pandemia, os números do início do ano passado, de fevereiro do ano passado, mostravam 43% das famílias querendo comprar um imóvel. No pior momento da pandemia, 45 dias depois do início da pandemia, no final de abril, esse número tinha caído a mais da metade. Dos 43%, apenas 20% das famílias ainda mantinham o desejo de comprar imóvel. Eu lembro quando nós fizemos um evento junto com o Celso e nós falamos, olha, apesar da queda, né, Celso, dessa demanda, antes do registro dela, nós já dizíamos que a queda seria menos intensa que em outros setores de bens de consumo durável, em especial o automotivo, em que a queda de vendas chegou a passar 90% em abril. Porque o nosso mercado existe um patamar mínimo. As pessoas continuam nascendo, se casando, mais de 1 milhão de pessoas mudam de cidade todos os anos. Então, essa dinâmica demográfica, sociodemográfica, faz com que o nosso mercado tenha um patamar mínimo. Mas a intenção, a vontade, tinha caído um pouco mais da metade. O número começou a se recuperar em junho,
E, ao final de outubro, início de novembro, ele tinha passado, ainda dentro da margem de erro, mas tinha passado os patamares pré-pandemia, resultado da brutal queda da taxa de juros e dos efeitos psicológicos e sociais que a pandemia fez da busca por mais qualidade de vida, mais bem-estar. E agora, no começo de 2021, há uma estabilizada, aquela empolgação do final do ano passado, traz novamente o número para dentro de um patamar histórico levemente acima dos 40%. O movimento deu-se em todas as faixas de renda. A tendência seguiu exatamente em todas as faixas de renda. Mas eu gostaria de ressaltar aqui duas coisas muito importantes. Psicologicamente, acima de R$12.000, que é a classe A, foi o que mais caiu em abril. Aquele momento mais nevrálgico foi o que mais caiu. É a renda que menos tem necessidade efetiva da compra de imóveis. Ela é mais impactada por um aspecto psicológico de querer um imóvel melhor, mas ele já possui. Da mesma maneira que ele foi lá para baixo, bem mais forte que as demais rendas, que estavam próximo de 20%, ele chegou a 11%, foi o que mais subiu no momento mais positivo. Foi o que mais subiu. E nós percebemos que desde o final do ano passado começou a ter um descolamento na baixa renda. Programa Casa Verde e Amarelo. Vejam que ele já estava claramente abaixo e, estatisticamente, todas as faixas de renda acima de R$ 4.500 estão no mesmo patamar, ao redor de 40% a 44%. Mas a faixa piso, de 2,5% a 4,5%, está bem abaixo, uma diferença de quase 30%, não é 10%. 32% para 41%, 32% para 44%, todo mundo que está nos assistindo, é quase 30% menos demanda, menos intenção de compra no piso. Isso é que acende o sinal amarelo. Provavelmente, o problema realmente não é recurso, é que o bolso dessa camada está mais comprometido. E se, simultaneamente, as empresas que atuam nesse segmento têm que começar a atuar mais próximo do teto, talvez haja um descompasso entre o que os incorporadores vão conseguir produzir e o que as famílias vão conseguir comprar. Então, quando nós vemos simultaneamente o aumento do custo com uma intenção menor, é uma leitura natural, e isso acontece nas diferentes faixas de renda, mas claramente uma queda aqui do apetite, justamente dessa intenção de quem ainda não está visitando, está começando a busca, ele já sente que é um pouco mais difícil ele conseguir realizar o sonho de ter a casa própria dele. E por que isso também é importante? Porque quando nós avaliamos o motivo da compra, 25% é sair da locação. E a pessoa que precisa sair da locação só tem uma oportunidade de compra, Casa Verde e Amarela, porque ele consegue comprar com parcelas muito baixas durante a obra. O SBPE, ele não tem recurso suficiente para pagar a parcela típica de incorporação mais o aluguel. No Casa Verde e Amarelo, ele consegue compartibilizar essas duas parcelas, sendo que 43% é transição imobiliária, somando a saída do aluguel, a saída da casa dos pais ou quem vai se casar. Portanto, essa pesquisa que acabou de ser preenchida, com 1.200 consumidores, vai justamente ao encontro de que, no global, o mercado imobiliário tem tudo para bater recordes neste ano. Mas quem está no piso da pirâmide social pode se preocupar um pouco, e é justamente aquele setor em que nós estamos sempre correndo atrás do déficit. Nós lançamos, e estamos sempre com o déficit crescente.
e, eventualmente, esse ano poderá crescer mais rapidamente. Esse é o nosso grande desafio em 2021. Obrigado. Olá, pessoal. Então, vamos aí. Eu acho que já o Fábio e o Celso já nos colocaram aí. Obrigado pela rapidez aí. Em 40 minutos nós fizemos tudo, né, pessoal? Ótimo. Eu queria abrir aqui já para as pessoas. Alexandre, fica por tua conta aí, de você colocar aqui se deseja fazer algum tipo de pergunta, alguma informação para as pessoas aí, para a gente colocar esse assunto mais profundamente, né, Alexandre? Vamos lá. Isso, presidente. O Circe Boratelli, do Estadão, já tá autorizado para perguntar. Então tá bom. Vai lá, Circe. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Escutamos bem, Circe. Maravilha. Bom dia, Fábio, Zé Carlos, Celso, Alexandre. Bom, a minha pergunta para vocês é qual a perspectiva de lançamentos e vendas para 2021 na comparação com 2020? O mercado vai crescer, vai diminuir, vai ficar estável? Qual que é a perspectiva de vocês? Em relação a essa questão dos materiais de construção, e vocês questionaram, né? O Celso falou que isso coloca em dúvida o apetite dos empresários por lançamentos dentro do Casa Verde e Amarela. Então, a pergunta é não só as perspectivas de lançamentos e vendas, mas o quanto essa questão da alta dos materiais de construção pode afetar o setor nesse ano. Bom, eu vou começar respondendo essa dos materiais, sabe, Circe? Ela é muito delicada, porque é muito complicado uma empresa fazer um lançamento, que ela vai entregar daqui 2, 3 anos esse imóvel, ela vende, mas qual é a expectativa futura? A expectativa futura é ser igual agora, vai ser um preço super alto se você fica fora de mercado. A expectativa é reduzir, é uma aposta. Você pode, ao invés de ter um resultado, uma margem aí, você acaba tendo engole a tua margem através do aumento dos preços. Vai conseguir cumprir cronograma? Então, é muito complicado você fazer esse lançamento. Isso certamente irá inibir os lançamentos. E, principalmente, aquilo que o Celso falou, no Casa Verde e Amarela. Porque nesse, então, o risco é maior, porque a margem é menor. Então, esta variação que pode haver no preço dos materiais, ela pode impactar muito mais fortemente do que isso aí. Queria deixar para o Celso e para o Fábio o restante da pergunta do Circe. Celso primeiro e depois o Fábio. O Circe, eu acho que funciona dizer o seguinte: o país está esperando pelas reformas, tá? Eu já estava esperando que a gente estivesse falando mais de reforma e menos de problemas que nós estamos tratando lá no Congresso Nacional. Mas existe uma expectativa positiva em relação à reforma administrativa e em relação à reforma tributária. Ponto 1. Ponto 2. Existe uma expectativa positiva, né, não só do segmento imobiliário, mas dos diversos players, das consultorias econômicas e do próprio Banco Central, de que o país possa crescer aí algo em torno de 3,5% no ano de 2021. Então, se a gente considerar isso, a colocação que o Fábio fez, quando ele estava terminando a apresentação dele, tem tudo a ver. Nós deveremos ter um crescimento de mercado. O nosso mercado, em 2019, ele vinha muito forte, entrou em 2020 forte, e aí veio a pandemia. Então, nós estamos terminando aí com uma redução de lançamentos em 2020 e um crescimento nas vendas. Então, à exceção do problema de aumento de insumos, o mercado imobiliário, pela macroeconomia, pelo déficit habitacional, pelo número como diz o Fábio, os números de casamentos do país, os números de divórcios no país, por todos os fatores que influenciam no mercado imobiliário, abundância de recursos, a taxa de juros que vai se manter, mesmo que a Selic vá para 3,5%, 3,75%,
a taxa de juros do financiamento deve se manter nesse menor patamar histórico. Tudo isso nos leva a crer que em 2021 o mercado pode crescer em relação a 2020. Aí é aquela questão, ele pode crescer quanto? 5%, 10%? Né? Eu deixaria aí, como fiz aqui na nossa coletiva de imprensa de São Paulo, um crescimento aí, né? Considerando que as reformas avancem, considerando que a economia avance e considerando a manutenção da taxa de juros de financiamento imobiliário, um crescimento aí de 5% a 10% em relação a 2020. Tá? E complementando, Circe, o que o Celso comentou, né? O que nós temos visto é um adiamento de lançamentos por parte de incorporadores que estão receosos para fechar o custo. Porque, na medida em que ele não tem muita clareza de até onde ele pode recompor a planilha de custos dele e, portanto, aumentando o preço de mercado, é quase como se um incorporador estivesse esperando o outro. Isso acontece menos na cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo tem um mercado tão grande e tão dinâmico que os incorporadores acabam, muitas vezes, tocando em frente, porque senão ele perde a oportunidade. Mas nós ouvimos quase que semanalmente, ao redor do Brasil, essa pergunta que os incorporadores se colocam. Mas eu posso colocar 10% a mais? Mas e será que 10% é suficiente? Porque deu quase 30% de GPM, isso vai se multiplicar? Então, eu vejo que em alguns locais em que o mercado não é tão dinâmico e o incorporador não corre tanto o risco de perder a venda para um concorrente, ele acaba, às vezes, postergando. Então, esse movimento existe para, pelo menos, até o momento que fique um pouco mais claro esse processo de acomodação dessa alta dos insumos, né? Mas, a despeito disso, a tendência natural é que o mercado tenha um recorde, mas que é difícil, realmente, como o Celso colocou, cravar um número, né, Celso? Porque, inclusive, diferente de outros segmentos, a nossa relação com o PIB não é tão direta. Veja que ano passado nós tivemos a maior queda da história do PIB no Brasil e tivemos uma super alta em vendas, né? Porque a taxa de juros tem um impacto mais que proporcional no sentido positivo no nosso mercado, né? Então, é difícil de cravar um número, mas eu também acredito que deve ser uma alta, mas nós vamos ver ao redor do Brasil uma postergação, um adiamento por 1, 2 meses dos lançamentos até que a situação fique um pouco mais clara em relação a custos. Eu acho, viu, Circe, isso que o Fábio colocou é muitíssimo, é vital isso. Você veja, o descasamento que existe entre PIB e venda, né? Vamos dizer, você teve uma venda excelente em 2020 devido às circunstâncias, no entanto, ele não refletiu no PIB. O nosso PIB, agora não me lembro diretamente, mas eu acho que deve ter dado menos 4%, 5% o PIB da construção, e, no entanto, cresceu, né, o setor. Cresceu, inclusive, em emprego. Mas o que a gente vê é que agora nós precisamos fazer aquilo que vendemos e repor o nosso estoque. No entanto, todo mundo está muito cuidadoso, cauteloso, por causa da situação dos insumos. E isso aí pode fazer uma reversão em termos de efeito no PIB imensa, não tenha dúvida quanto a isso. Agora, vamos dizer, o efeito da venda do ano passado tem efeito no PIB, no emprego, em 2021. Agora, isso ele está extremamente colocado em risco exatamente pelo fato que a gente não sabe o custo desses materiais. Eu queria passar a palavra para a Fernanda. Bom dia, Fernanda. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Queria saber se vocês poderiam falar um pouco quais são esses insumos que ainda que estão causando essa pressão sobre os custos, e em comparação com o que aconteceu a partir do segundo semestre do ano passado, o que se mantém em preço alto e com desabastecimento, e se há algum grupo de produtos que já entrou numa estabilidade. Se vocês poderiam explicar um pouco qual é a situação. Fernanda, eu vou pedir para o Alexandre colocar aqui, porque na quinta-feira passada a gente fez uma pesquisa na semana passada e no Quintas da CEBIC
nós divulgamos essa pesquisa. O que nós percebemos é que tem uma série de itens de produtos, muito pouco houve de melhoria do ano passado para cá, sabe? Ele está realmente muito problemático. E os principais são aço, cimento, PVC, tubos de concreto, tubos de PVC, né? A parte de cabeamento, toda essa parte ligada ao cobre, né? E também o bloco cerâmico. São alguns itens, inclusive, nós já soltamos no final de semana e essa semana continuaremos conversando com esses vários segmentos para eles nos darem uma posição a respeito de quais são as causas que isso continua acontecendo, né? Como é que eles pensam que esses produtos irão se comportar no futuro também, para nós tentarmos exatamente evitar o que nós estamos falando agora, para nós termos um mínimo de previsibilidade futura para isso não atacar. Mas hoje nós temos problemas seríssimos de fornecimentos e de entrega também. O desabastecimento continua da mesma forma. O que a gente, inclusive, percebe é que muito da parte de revenda, que tem um preço mais caro, você acaba tendo o produto. Mas no nosso fornecedor diretamente, ele tem muito problema de entrega ainda, com prazos muito dilatados, que não condizem com a nossa necessidade. Tá? Vocês queriam agregar alguma coisa, Celso, Fábio? Senão eu já passo para a Edna. Posso só acrescentar uma coisa, uma pergunta? O Celso mencionou reuniões para tratar desse assunto. Essas reuniões estão marcadas? O que vocês esperam conseguir com essas reuniões e com quem são? Nós estamos com o Ministério da Economia e com outros órgãos de governo. O que nós esperamos é demonstrar o risco que isso traz para toda a economia. Porque você tem vários componentes. Você veja, aqui nós estamos falando de mercado imobiliário. Mercado imobiliário, nesses empreendimentos, principalmente no Casa Verde e Amarela, você pode ter aí pense bem, existem muitas obras que paralisaram por causa que lá atrás o governo parou de pagar do antigo Faixa 1, do Faixa 1, afinal de contas. Essas obras foram recontratadas. Elas estão aí com 10, 15, 20%, muitas delas, executadas. Elas têm um impacto que o INCC, em 2020, chegou a 19%. Você pense bem se um empreendimento desses tem margem para absorver 19%. Então, isso vai dar ou uma judicialização em massa, um problema seríssimo, ou alguma coisa terá que ser feita em termos de equação para minorar vamos dizer, de alguma forma, você diminuir este efeito. Aí vai acontecer um problema da seguinte ordem. O governo, mesmo, para poder entregar mesmo a meta física, ele vai ter que mexer no teto de gasto, porque esse contrato vai custar mais caro para entregar a mesma quantidade de casas. Isto vale para qualquer obra, vale para problema seríssimo que se discute Petrobras. Petrobras unilateralmente subiu 65% asfalto. Quero saber como é que fica o contrato de manutenção de estrada em cima disso. Então, nós temos uma série de impactos que isso aí, ele não é às vezes a gente fala, e esta coisa entra, a gente não consegue perceber a gravidade, a magnitude desse problema. Ele tem impacto em contas públicas, ele tem impacto em emprego, ele tem impacto em perspectivas futuras, ele tem impacto no próprio emprego. E tem uma coisa que, assim, não é o trabalhador da construção somente, é toda a cadeia produtiva. Não esqueça que a gente impacta em 97 segmentos diferentes. Então, vamos dizer, aquele caminhão, poxa, já não vai estar atuando, aquela barraquinha que vende espetinho na porta da obra, já não vai estar funcionando. Afinal de contas, a gente tem que ter tudo isso aí. É isso que a gente vai tentar sensibilizar o governo e o Congresso para ver o que pode ser feito, sabe, Fernando? Ok, Edna, vamos lá. Está ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Então. Primeiro eu queria tirar uma dúvida com
com o doutor Celso, quando fala em 10%, você está falando do mercado imobiliário em 2021, né? Tem aberto isso com relação a vendas e lançamentos? Ou é assim o número global mesmo que você divulga? E outra coisa, pode falar. Pode falar, Edna. Pode falar, eu pergunto em seguida. Não, Edna. Segunda coisa... Está cortando, Edna. Oi, pode falar. Deixa eu te falar, essa questão de, no início do ano, querer acertar lá na mosca, lá no final do ano, quanto vai crescer, né? Eu te diria o seguinte, mantidas as variáveis aí que nós conversamos, né? Reformas, crescimento do país, taxa de juros baixa para o financiamento imobiliário, com as outras variáveis que nós temos, que são variáveis que mostram que a nossa demanda ela é forte, ela é aderente, né? Nós podemos crescer de 5% a 10%. Isso pode acontecer em lançamentos e vendas. Não existe assim. É muito difícil, Edna, você cravar um número, né? Eu diria o seguinte, o viés nosso, né, se tiver um pouco de economia funcionando, a economia funcionando, o viés nosso é de alta. Tá? O que mais, Edna? Vai lá. É de alta, fala viés de alta é mais próximo de 10%. Não. O viés de alta é o de 5% a 10%. Tá? O mercado como um todo está num viés de alta. Isso pode chegar a 5% a 10%. Está bem ruim o teu som. Eu queria entender também, eu não sei o que é, eu queria entender um pouco sobre a questão das reuniões com o governo que o que vai pedir para o Ministério da Economia? O que funciona? Porque, tipo assim, a questão dos insumos... Está picotando a tua ligação. Então não posso fazer nada, né? Aqui é a internet. Tá bom. Não, só queria ter detalhes dessa reunião. O que o setor da construção vai pedir para o ministro Guedes? Porque é difícil. A questão principal é o preço dos insumos. O que dá para o governo fazer para melhorar ou para minimizar essa questão? O que vocês vão pedir de concreto? Bom, primeiro, nós não estaremos com o ministro Guedes, tá? Vamos estar com outros escalões, tá? Segunda coisa, o que nós vamos propor a eles é uma racionalização e ver como que o governo está vendo isso, tá certo? E ver como é que ele está pensando isso. Nós vamos colocar na mesa um problema e vamos discutir quais são as possibilidades que isso possa ser minorado. Existe uma série delas, que passa por importação, que passa por mexer nos prazos de contrato, tem uma série de coisas, fazer reequilíbrio de contrato, tem uma série de coisas que poderão ser feitas. Só que toda a solução dada, ela tem um efeito, né? Ela tem um efeito. A causa gera vários efeitos. Então, você vai ter que ver com eles o que poderá ser construído. Tá? Próximo. Tá bom. Adana. Oi, Adana. Quer falar mais alguma coisa, Adana? Desculpe. Pensei que você tivesse terminado. Não. Que eu estou tá ruim. Eu já terminei. Então tá bom. Obrigado, Fernanda. Desculpe. Fernanda, você queria complementar? Não, eu só esqueci clicado aqui, já tirei. Obrigada. Tá bom. Alexandre, mais alguém, Alexandre? Daí a gente passa pro nosso... Não, por enquanto, nenhuma mão levantada. O Irenaldo pediu a palavra. Pode passar para o Irenaldo. Então. Pode falar, Irenaldo. Bom dia, queridos. Bom dia. Obrigado, Alexandre. Está me escutando bem, presidente? Muito bem. Estão me escutando bem? Sim. Beleza, bom dia.
Parabéns, parabéns, presidente, parabéns, Celso, parabéns, Fábio. Esse trabalho da CEBIC é extraordinário e eu não me canso de dizer que ele coloca a gente no outro patamar. A minha pergunta é muito objetiva. Há pouco tempo atrás, o Celso elencou uma série de variáveis sobre as quais a gente precisa ter muita atenção para que o mercado possa ter entre esses 5% e 10% aí de crescimento em 2021. Eu sugeriria que a gente acrescentasse mais uma. É uma variável muito complexa, muito difícil de se mensurar, mas que hoje tem uma importância capital nesse processo. É o efeito vacina. Eu não sei o que é que Fábio Tadeu pode nos dizer sobre isso e que tipo de prospecção a gente pode fazer em relação a isso. O efeito vacina hoje, no meu ponto de vista, ele tem um peso fundamental, sobretudo no comportamento do consumidor. Era só isso, um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Vai lá, Fábio. Eu acho que é um tema bem importante que você colocou, né? Infelizmente, no Brasil, nós não temos nenhum estudo feito por alguma consultoria que demonstre o quanto a economia poderia crescer mais rapidamente com a vacinação sendo acelerada. Mas é consenso internacional que a recuperação das economias locais é mais rápida conforme a vacinação anda mais rapidamente, né? Eu acredito que o impacto no mercado imobiliário de uma aceleração das vacinas é menor, ou dessa demora das vacinas é menor do que em outros mercados, porque a prática demonstrou isso ao longo do ano passado, né? Veja, quando o Celso estava apresentando o indicador, eu abri aqui o microfone para fazer uma parte durante a apresentação dele, justamente para registrar que no último trimestre do ano passado, nós tivemos, desde o início do indicador, o maior volume de vendas, 57 mil unidades, mais de 650 por dia, como o Celso comentou. Não se tinha vacina, e nós não falávamos, se falava que a vacina estava chegando, mas nós não estávamos nos vacinando. Nós começamos vacinação em janeiro e tivemos um maior volume. Então, eu acredito que os aspectos de taxa de juros e os aspectos emocionais da pessoa querer uma casa melhor pesam mais. Portanto, eu acho que a vacina tem um efeito maior para a retomada com segurança da atividade econômica como um todo, que aumentaria o lastro para o crescimento do PIB e, portanto, um efeito acelerador. Digamos, tem vacina rápida, é mais provável nós estarmos perto dos 10% que o Celso falou, ou até ultrapassarmos os 10%. A vacina vai ficar nesse ritmo mais devagar, como está acontecendo, a alta talvez esteja mais para os 5%. Ele é um desses fatores que vai fazer ser um pouco maior ou um pouco menor o crescimento, mas eu não acredito que isoladamente ele levará para uma queda do mercado imobiliário nesse ano. Eu não acredito nisso. Beleza, Fábio. Acho que o Circe gostaria de voltar. Eu quero concordar com o Zé Carlos, só um segundinho. Desculpa, vai lá. Eu não sei se vocês estão vendo esse slide que eu coloquei aí, né? Mas dentre as variáveis aqui que a gente se utilizou aqui para pensar nisso, está a aceleração da vacinação e o retorno gradual da economia. Então, o Irenaldo tem toda a razão. Eu acho que a aceleração da vacinação, e principalmente quando ela se tornar um pouco mais em massa, eu acho que vai ditar uma série de coisas para a nossa economia. Inclusive, pode ditar o crescimento para mais ou para menos do mercado imobiliário. Tá? Pessoal, aqui é o Fernando, queria complementar com uma pergunta também. Não, embora seja uma coletiva sobre mercado imobiliário, a gente não pode deixar também de discutir outros temas que estão na pauta nacional. Zé Carlos, eu gostaria de ouvir a sua leitura sobre essa movimentação do governo Bolsonaro de fazer a troca na presidência da Petrobras. E eu gostaria de entender, assim, de maneira objetiva, se isso mexe com a confiança da CEBIC na agenda do governo, que tinha sido apresentada lá no início do governo como uma agenda liberal e de não intervencionismo na economia. Olha, Circe, deixa eu te dizer, Circe.
esse é um assunto bem mais complexo que essa mera colocação. Nós temos problemas gravíssimos com a Petrobras, sabe? Ao longo do tempo. Porque a Petrobras, na verdade, ela detém um monopólio a qual não é regulado. Tá? Na prática é isso. Nós tivemos um problema lá atrás que quebrou as construtoras quase todas por causa do aumento do preço unilateral por parte do asfalto. Né? As empresas tinham contratos com o DENIT, órgãos de Estado, municípios, fazendo manutenção de estradas, de ruas, e a soma deu 80% aumento, no período aí de 12, 13, 14 meses. Ninguém quase suportou. Isso aí, para você ter uma ideia da gravidade que ocorreu, isso foi judicializado. Você vê que tem ações judiciais contra o DENIT, isso aí está nessa esfera à toa. Por quê? Porque, na verdade, foi uma decisão unilateral. Eu acho que o que tinha que se discutir nesse momento é a transparência da forma do que isso acontece. Porque, senão, nós já tivemos quantos casos como esse, né? Nós já tivemos a queda lá de trás, era o Pedro Parente, agora do Roberto, do Castelo Branco, né? Então, eu acho que isso é um assunto que a sociedade brasileira tem que discutir seriamente. Como é que funcionam essas coisas, porque empresa de ônibus, luz, tudo isso é regulado quando detém um monopólio, né? Então, essa parte de refino, enquanto não for resolvida, ela tem que ser cuidada adequadamente. A maior insegurança que existe é uma greve de caminhoneiros essa semana, é uma parada geral, um aumento como nós estamos tendo aqui agora, que tem o impacto do combustível também, no geral. Isso sim é uma insegurança terrível que a gente não sabe como se programar para o futuro. Tinha que ter um mínimo de programação, não pode ficar à mercê do corporativismo de funcionários nem de investidores internacionais. Aí eu entendi a sua colocação, mas isso significa, então, que isso não mexe, isso não altera a confiança de vocês na agenda do governo? Muito pelo contrário, nós achamos que a agenda do governo não é do governo, é uma agenda da sociedade e nós estamos trabalhando fortemente junto ao Congresso para que ela aconteça. Isso é que nos interessa, entendeu? Isso é que nós precisamos, é reduzir o tamanho do Estado, nós precisamos ter previsibilidade. O que nós estamos colocando aqui? Nós podemos, nesse ano 2021, fazermos um ano espetacular. No entanto, quais são as incógnitas que nós temos pela cabeça? Vai subir a taxa de juros, porque o déficit público vai aumentar? Nós vamos ter problema de conta para pagar? Nós vamos continuar com os insumos subindo dessa forma? Isto é o nosso problema. Isso não é que seja o problema da construção. Isso é o problema da sociedade brasileira. Ela tem que saber como que ela pode, o mínimo, se programar para que 2 anos, 3 anos, como é que vai ser a nossa vida ali na frente. Essa é a grande discussão que deveria estar valendo. Nós estamos confiantes nas reformas, a reforma, que nem eu repito, não é reforma de governo, é reforma de sociedade. Enquanto que a sociedade não entrar e pressionar o Congresso, as coisas não irão acontecer. O governo até se beneficia disso, porque acaba a reforma fazendo com que a economia ande melhor. Perfeito, Zé Carlos. Obrigado. Obrigado a você, Cícero. Pedro Espina. Bom dia a todos. Parabéns aí pelo trabalho apresentado. A minha preocupação, Zé Carlos, é com relação aos inúmeros contratos que foram assinados no ano passado e hoje estão em produção e não estamos conseguindo, em função dos aumentos de preço, honrar esses contratos, né? A dificuldade de realinhar preço é muito grande. Agora, qual a alternativa que essas consultoras têm? Principalmente as pequenas, que não têm capital de giro e talvez não vão conseguir honrar esse contrato, entregar a tempo ou entregá-los realmente, né? Nós temos alguma alternativa? A CEBIC tem trabalhado nesse sentido? Bom, Pedro, obrigado pelo depoimento. Eu acho que quando você entra e fala, eu não preciso nem falar para os jornalistas o que você e os 500 que estiveram conosco na quinta-feira clamam aí. Como é que eu faço para sobreviver? É isso que você está levantando, principalmente aquelas que não têm capital de giro e não têm folha para segurar. Então, é exatamente isso, Pedro, que nós estamos trabalhando faz muito tempo nisso.
né? E essa semana, inclusive com o ministro Rogério Marinho, nós queremos estar com ele para ver qual é a solução que pode ser dada para isso. Você tem problema aí de contrato, você tem problema de órgão de controle, você tem problema de tesouro, de verba, você tem problema de teto de gasto. O que eu digo é o seguinte, esse aumento do preço dos insumos, ele causou uma total assim, bagunça em todos os nossos contratos, porque os nossos contratos não tinham a mínima previsibilidade para uma coisa desse tamanho. A gente estava na faixa de 3% de INCC e sobe para 19% em 6 meses, praticamente, porque os aumentos começam lá por junho. Aí você vai para fecha o ano com 19. Pense bem, em 12 estava 3, em 6 deu 19. Quem aguenta uma coisa dessas? É logicamente que é impossível aguentar uma coisa dessa. E é por isso que vão dizer, passa muito por essa resposta aqui que eu dei ao Cícero, que a gente precisa é ter um mínimo de previsibilidade e, nesse caso, ver qual é a forma, qual é o modelo que a gente vai usar para poder resolver isso. Mas pode ter certeza, Pedro, que nós estamos aqui trabalhando diuturnamente para tentar arranjar uma solução para isso. Continue firme aí que alguma solução terá que ser dada. Ok, obrigado, Zé Carlos. Estamos contando aí com o apoio de vocês. Claro, pode deixar. Um abraço. Presidente Zé Carlos, eu vou pedir licença para me retirar, mas caso tenha depois alguma pergunta de cunho relacionado à pesquisa, toda a equipe aqui da assessoria de imprensa da CEBIC tem meus contatos e eu respondo depois, caso necessário, por e-mail para cada pessoa. Obrigado, presidente. Obrigado, Celso. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Fábio. Ótima semana e, principalmente, parabéns pela qualidade e competência do trabalho que vocês têm executado junto aqui com o Celso e toda a sua equipe. Tá? Parabéns, Fábio. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, Alex. Fabinho, obrigado. Presidente, bom dia. Celso, bom dia a todos que ainda estão aqui juntos. Primeiramente, presidente, eu não posso deixar de registrar e manifestar total concordância à forma lúcida como que respondeu a defesa e o apoiamento às causas da sociedade brasileira. Nos orgulha muito ser liderados, né, pela CEBIC, com uma postura republicana, e conte com o nosso apoio, uma voz vindo de longe, mas com a mesma força vindo do norte, uma força de fazer esse Brasil crescer. Queria fazer uma questão ao amigo Celso. Celso falou agora há pouco, e com relação a uma certa segurança de o mercado conseguir reagir positivamente, mesmo às pressões da alta de insumo. Obviamente, a minha leitura, Celso, ela remete a um mercado financeiro de médio padrão, alto padrão. Eu queria te consultar, Celso, qual seria a sua análise de sensibilidade para a recente redução de taxa de juros que houve, por exemplo, no Conselho Curador do FGTS para financiar baixa renda, e se estes insumos aumento de insumos, perdão, teria um impacto ou exerceria uma pressão diferenciada para a manutenção dessas taxas de juros recentemente reduzidas. Eu falo isso com uma necessidade muito grande que a região norte tem de ampliar, isso é uma espinha dorsal do mercado imobiliário da região e que está sofrendo uma analgesia, né, em função desses aumentos, em função de uma revisão de curva de subsídio, que você sabe que nós estamos também pleiteando junto ao governo. Queria muito te ouvir se há realmente uma preocupação, é plausível de se ter uma preocupação com relação à manutenção das taxas de juros do FGTS. Obrigado. Obrigado, Alex. Só para localizar as pessoas, o Alex está falando de Belém do Pará, tá? Lá da região norte. Alex, eu não tenho, vamos dizer, expectativa de que haja mudança nas taxas de juros, mas, como o Zé Carlos falou, eu acho que as conversas com o Ministério do Desenvolvimento Regional elas têm que avançar e nós temos que arrumar a solução. A solução não é só para o Grupo 1 ou faixa 1, que tinha obras paralisadas e que foram contratadas, né? Essa solução ela deve colocar principalmente o faixa 1,5 e mormente nas regiões norte e nordeste, no bolso do comprador, das possibilidades do comprador. Tá? Deixa eu fazer uma colocação para você, com toda a franqueza que você sabe que eu não me abstenho de fazer. Ainda está
muito complicado a gente pensar em termos numéricos o que todo esse aumento de insumos o estrago que ele vai fazer nos mais diversos segmentos do mercado imobiliário. Tá? Dá para a gente imaginar que os que vão sofrer menos são os segmentos de alto padrão, os de médio alto, os de médio. E quem vai sofrer mais são os segmentos de, vamos dizer, do grupo 1, da faixa 1,5, né? Provavelmente da faixa 2, onde existe uma necessidade maior de subsídio, né? De desconto para o comprador, e aonde há uma necessidade de uma taxa de juros menor. Né? Você pode ter certeza, Alex, que nós estamos atentos, Zé Carlos, eu, Carlos Henrique, né? E que a gente tem levado isso para o Ministério do Desenvolvimento Regional, e não só para o Ministério do Desenvolvimento Regional, e vamos continuar pleiteando adequações para que o Fundo de Garantia, que tem seus recursos limitados, repito, 56 bilhões para serem aplicados esse ano, mais 9 bilhões de descontos adicionais, ele possa trabalhar o ano de 2021 mais equilibrado com essa, vamos dizer, do que foi no ano de 2020, que acabou sobrando recurso, né? Oneroso, e acabou sobrando recurso de desconto. Né? Mas você pode ter certeza que a gente vem trabalhando muito nisso, mas ainda não dá, né? A nossa especialista em economia, né? Dentro da CEBIC, a nossa acadêmica, a Ieda, a gente não consegue ainda calcular o que vai acontecer nos mais diversos preços e o que precisaria acontecer com taxa de juros, com a colocação do produto no bolso do comprador. Né? Mas eu tenho certeza que, ainda nesse primeiro trimestre, nós devemos ter alguma resposta para poder nos ajudar nessa equação tão difícil aí, Alex, que é reequilibrar os preços dos insumos e reequilibrar os preços do Casa Verde e Amarela. Tá? Não sei se o Zé Carlos quer complementar. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que é mais ou menos a resposta que eu já dei ao Pedro Espina, né? É isso, viu, Alex? Resumindo, houve um esforço absurdo, fantástico, para reduzir taxa de juros, para poder reduzir a necessidade de subsídio. Eu quero colocar um outro ponto importante aqui para quem nos assiste. Vejam uma coisa, o insumo aumentou de preço, no entanto, a renda não mudou. Ao não mudar a renda e o preço subir, vai haver uma necessidade para as famílias terem acesso de aumentar o subsídio, que é um subsídio que está sendo repassado do setor público ou do próprio Fundo de Garantia para o custo dos insumos. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado, todos esses impactos e todas essas interferências. Volto a reprisar, o esforço foi feito para reduzir taxa de juros, que permitiu a inserção de muito mais gente no mercado, nesse instante é totalmente engolida pelo aumento de insumos. Tá, Alex? Quem mais aí, pessoal? Acho que estão acabando então por aqui, né, Celso? Alexandre, quero agradecer demais a presença de todos. Mais uma vez, agradecer demais Celso, Alessandra, Alexandre, Maiara, todos que dão apoio para nós aqui, o Fábio, que já saiu, toda a equipe da Brain. E dizer que estamos aí à disposição, o Alexandre está monitorando tudo isso. Nós queríamos aproveitar a ocasião aqui e falar que agora, no início de março, nós iremos marcar uma data que nós estaremos abrindo para todos vocês uma série de informações via BIs, via banco de dados que nós temos já prontas a respeito de dados da construção civil. Tenho certeza absoluta que todos vocês irão gostar e será uma grande fonte de informações para todo o trabalho que vocês da imprensa acabam tendo aí. Agradecer a todo o pessoal da imprensa que sempre nos tem dado apoio e colocar que a construção ela assume a responsabilidade de ser, sim, essa grande locomotiva que o Brasil precisa para reduzir desigualdades, para fazermos
o país um país melhor. E, para finalizar, convido todos nessa quinta-feira, todas as quintas, 17 horas, nós temos o Quintas da CEBIC, e nessa nós voltaremos a falar sobre a jornada digital imobiliária, que é uma forma que nós estamos vendo de as pessoas também terem mais acesso, das pessoas terem uma abrangência maior em todo o seu conhecimento do que existe à disposição. E nesse dia, inclusive, estaremos fazendo o lançamento de um e-book a respeito desse assunto. Agradeço vocês, à disposição, e nos vemos no próximo trimestre. Um abraço a todos. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação de todos, principalmente aí para o Alexandre, Maiara, Alessandra, e todos que nos dão apoio aí da CEBIC. Um grande abraço a todos e saúde. Saúde.